Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã. Como a Mary falou, eu cresci nesse bairro, né? Eu mudei para cá em 2006 e morei aqui até 2019. Foram aí, acho que, sei lá, eu não sou de exatas, mas acho que sei lá, uns 15 anos mais ou menos, que eu fiquei, que eu morei aqui, que eu andei de bicicleta nessas ruas, que eu joguei bola aqui, né? Eu era goleiro na época. Então, para mim, é uma grande alegria poder voltar aqui a essa igreja, trazendo uma palavra, compartilhando um pouco do ministério que Deus confiou em minhas mãos aqui, tá bom? Hoje eu gostaria que nós falássemos um pouco, deixa eu antes me explicar. Eu sou casado, tenho uma esposa chamada Carol, né? E ela não pôde vir justamente porque nós estamos esperando aí um filho, né? Ela está agora passando aquela fase de muitos enjoos e tudo mais, então nem sempre nós conseguimos sair com muita tranquilidade. Então ela achou melhor ficar ali em casa repousando e tudo mais. Mas vamos conversar um pouco a respeito da palavra de Deus. Eu queria que nós falássemos hoje um pouco sobre virtude cristã, né? Não sobre virtudes no geral, mas eu gostaria de falar sobre uma virtude em especial, porque quando nós falamos de virtudes, muitas qualidades, adjetivos, atributos vêm na nossa cabeça. Nós pensamos em amor, nós pensamos em alegria. Uma outra virtude cristã é a paciência, né? A bondade, a generosidade, né? Essas são virtudes que nós, como cristãos, precisamos desenvolver e que o próprio Espírito Santo de Deus desenvolve em nossas vidas, né? Quando nós somos morada, habitação do Espírito Santo. Mas eu gostaria de falar de uma virtude pouco convencional, que não está tanto nessas listas que nós encontramos nas Escrituras. O que eu gostaria de falar nessa manhã é sobre compromisso. Compromisso é sim uma virtude. Ser uma pessoa comprometida é uma virtude. E dentro do cristianismo, dentro da vida cristã, essa é uma virtude muito necessária, porque ela é exigida não somente na comunhão uns com os outros, né? Não é somente aqui que nós precisamos ser comprometidos, né? Que nós precisamos ter compromisso com a vida das atividades da igreja, que nós precisamos ser comprometidos com uma vida de oração pela igreja, ou até mesmo pela vida financeira da igreja. Mas o compromisso na vida cristã, ele é muito importante, porque quando nós nos tornamos cristãos, nós assumimos um compromisso com Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos assumindo um compromisso com Cristo, de que Ele é o nosso Senhor, e nós somos servos dEle. Dessa forma, nós temos um compromisso como servos com Jesus Cristo, né? E a Bíblia então, dessa forma, ela fala sobre muitas vezes a respeito desse compromisso que nós temos com Jesus. Ela fala em formas diferentes, ela usa imagens diferentes, cenários diferentes para falar sobre o nosso compromisso com Cristo. E eu gostaria de pegar uma das mais fortes imagens de comprometimento que a igreja tem com Cristo, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abre a sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 11, o versículo 2. Nós vamos meditar nessa manhã aqui, nesse texto. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 11, versículo 2. Amém? Ou misericórdia? Encontrou aí? 2 Coríntios 11, versículo 2. O texto diz assim: porque tenho ciúme de vós, e esse ciúme vem de Deus, pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Vamos orar nesse momento, antes de nós adentrarmos aqui nesse texto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que nós temos nessa manhã de meditarmos na Tua Sagrada Escritura, na Tua Palavra, Pai. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da Sua Palavra nessa noite, nessa manhã. Que nós possamos, nesse culto aqui, sermos guiados pelo Senhor,
através da Sagrada Escritura, que o Teu Santo Espírito possa iluminar o nosso entendimento, para que possamos compreender as Tuas verdades nesse texto, ó Pai. Que o Senhor faça isso apesar de mim mesmo. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém. Irmãos, essa carta aqui é uma das cartas que Paulo escreveu a uma igreja que ficava na cidade de Corinto, né? A cidade de Corinto, ela sempre foi uma cidade muito importante em muitos momentos da história, porque essa cidade é uma cidade portuária, é uma cidade que tem portos, né? E muitas cidades portuárias que nós temos hoje, elas são muito importantes, só que Corinto era mais importante que isso, porque ela tinha 2 portos. Ela conectava não simplesmente as embarcações que chegam do oceano com o continente, elas conectavam com o continente e com outros mares, fazer uma espécie de travessia pela cidade de Corinto. Dessa forma, ela sempre, ao longo de toda a história, foi uma cidade destruída e reconstruída. Destruída porque ela era muito importante e muito influente. Então, sempre que um império novo tomava posse ali, né, se tornava um império importante, uma hegemonia, né, o mais importante de todos, sempre que um novo império se levantava, ele destruía aquela cidade influente, mas logo depois reconstruía com a sua influência, né? Porque era um local estratégico, era um local importante. Isso fazia com que a cidade de Corinto se tornasse uma cidade cosmopolita. Cosmopolita é uma cidade que é composta por cidadãos do mundo. É isso que significa o termo cosmopolita. A cidade de Corinto era uma cidade que tinha cidadãos do mundo inteiro daquela época, né? Então, culturas diferentes de todo o mundo da época, pessoas que vinham de lugares diferentes, falando línguas diferentes, com religiões diferentes, e tudo se juntava dentro da cidade de Corinto. Isso fazia com que aquela cidade, com que os habitantes daquela cidade fossem muito facilmente persuadidos, porque eles ouviam tantas vozes naquele local, eles conseguiam ouvir tantas religiões diferentes, eles conseguiam fazer uma mistura de tudo aquilo que eles ouviam, misturavam, tentavam trazer tudo isso para dentro da igreja, né? Isso prejudicava muito o bom desenvolvimento da igreja. Surgiam muitas heresias, né? Muitas falsas doutrinas surgiam ali no meio da igreja de Corinto, né? Por isso que Paulo, por muitas vezes, através das suas cartas, ele tinha que exortar aqueles irmãos. Por muitas vezes, Paulo tinha que mandar exortações até mesmo muito duras, né? A segunda carta que nós lemos aqui, que nós lemos um versículo, ela é uma das cartas mais duras que nós encontramos, né? Porque aquela cidade tinha alguns problemas, e os membros daquela igreja também tinham alguns problemas. Por isso que nessa área aqui onde nós lemos no capítulo 11 de 2 aos Coríntios, nós vemos Paulo, por exemplo, no capítulo anterior, fazer uma orientação bastante dura aos cristãos para que desenvolvessem uma fé obediente, para que eles pudessem permitir que a vida deles, que a conduta deles fosse transformada pela fé que tinham em Jesus Cristo, né? Também no capítulo 10 ele condena a oposição. Naquela igreja existia uma forte oposição ao seu ministério, né? As orientações de Paulo, eles chegavam a dizer que Paulo era um baixinho careca feio, né? Que falava muito bem por meio das cartas, mas que pessoalmente não tinha tal presença. Uma oposição forte, né? Existia uma oposição muito forte ao ministério de Paulo ali naquela cidade. Por isso que Paulo tinha que ser muito duro, né? E ele também exorta com relação, aqui no capítulo 11, exorta contra os falsos apóstolos que surgiam ali, né? Pessoas que se viam em autoridade ali na cidade de Corinto para pegar as doutrinas da igreja e moldá-las às doutrinas das outras religiões que existiam ali na cidade de Corinto, né? Por isso que Paulo, ele repreende demais aqueles irmãos. Ele repreende através da carta, ele repreende nas suas visitas àquela cidade, né? Tudo isso Paulo faz por conta do seu zelo. Paulo tem zelo por aqueles irmãos. Paulo, ele tem um cuidado, uma preocupação gigantesca com os irmãos daquela igreja, porque Deus confiou aquela igreja sob os cuidados de Paulo. Foi
Paulo quem tinha responsabilidade, era Paulo que tinha responsabilidade sobre os irmãos daquela igreja. E ele se preocupava muito com a conduta deles. Ele se preocupava muito com como aquela igreja estava se comportando, né? Ele usava, aqui nesse verso nós vemos que Paulo usa o fato de que a igreja tem um compromisso com Jesus como um forte argumento para que aqueles irmãos pudessem ouvi-lo, para que aqueles irmãos pudessem respeitar aquilo que Paulo estava dizendo e dar ouvidos àquilo que Paulo estava dizendo, né? Eles deveriam ouvi-lo porque a igreja tem um compromisso com Cristo, né? E é exatamente sobre esse compromisso que eu queria que nós falássemos nessa manhã aqui. O que é ser uma pessoa comprometida com Cristo? Quais são as marcas de pessoas que têm um compromisso com Jesus, né? 3 marcas que eu queria trabalhar aqui nessa manhã. Em primeiro lugar, pessoas que são comprometidas com Cristo, elas têm cuidado com a própria conduta. Tudo vai ser com C, porque é compromisso, então é cuidado com a conduta, tá bom? Pessoas comprometidas com Cristo precisam ter cuidado com a sua conduta. Isso porque a nossa conduta, ela é a vitrine da nossa vida. Sabe, certa vez eu estava passeando por um shopping, né? E aí você olha para as vitrines e eu fiquei pensando assim, como que vitrines são importantes? Imagina se as lojas não tivessem vitrines, né? Fosse só uma porta que você entra. Porque a vitrine, ela te mostra aquilo que tem no interior da loja antes de você entrar. Antes que você se dê o luxo de entrar naquela loja, você já consegue ver ali, quais são as tendências, né? Quais são as roupas mais bonitas que tem dentro dessa loja, né? E a conduta na nossa vida, ela é a vitrine da nossa vida. A conduta é o que as pessoas conseguem ver. Deus enxerga o nosso coração, as pessoas não. O seu vizinho, a sua família, essas pessoas não enxergam o seu coração, né? Demora muito tempo para conseguir entender e conhecer as suas intenções, as atitudes do seu coração, né? Mas o que mostra de imediato a respeito de nós, a respeito do que existe dentro de nós, é a nossa conduta. A conduta é a vitrine da nossa vida, né? E nós precisamos ter muito cuidado com nossas condutas justamente por causa disso. Pessoas comprometidas com Cristo precisam ter uma conduta de acordo com o próprio Cristo, né? Se as nossas condutas forem condutas de pessoas que vivem no mundo, ou se elas não mostrarem a diferença que existe na nossa vida, uma diferença causada pelo Evangelho, quem nós estamos de fato impactando, a quem nós estamos pregando com a nossa vida, entende? A conduta do cristão é a vitrine da sua vida, né? E por isso que Paulo, então, ele tem tamanha preocupação com a conduta da igreja, quando ele diz lá no versículo 2, porque tenho ciúme de vós, e esse ciúme vem de Deus. Essa palavra ciúmes aqui é literalmente a palavra zelo. Paulo tem um zelo gigantesco por aquelas pessoas. Ele tem uma preocupação que é radical, uma grande preocupação, coisa assim de tirar o sono de Paulo, pelas pessoas ali. E pelo que principalmente? Pela conduta daquelas pessoas. Paulo estava preocupado com a conduta dos coríntios. Por quê? Porque a conduta deles mostrava a falta de compromisso que eles tinham com Jesus Cristo. A conduta deles, a conduta falha, a fé desobediente que eles tinham, o fato deles não se preocuparem em serem maduros, o fato deles ouvirem qualquer falso apóstolo que surgia, mostrava como que eles tinham um compromisso muito falho com Jesus Cristo. Então, se nós somos pessoas que são comprometidas com Jesus, se você quer ser um cristão que é comprometido com Jesus em primeiro lugar e depois com a igreja, você precisa ter cuidado com a sua conduta. Você precisa se preocupar com a sua conduta, entendendo que por mais que as intenções do seu coração são boas, as pessoas elas não estão olhando, elas não conseguem ver o seu coração, né? A gente tem que permitir que o nosso coração sendo bom, isso parta para as ações, né? É uma ação de dentro para fora.
O coração é bom, as intenções do coração são boas, o compromisso com Cristo no nosso coração sendo real, isso precisa se manifestar nas nossas ações, isso precisa se manifestar naquilo que nós fazemos, nas decisões que nós tomamos, né? É uma coisa que vem de dentro para fora. Isso é de fato ter um cuidado com a nossa conduta, verdadeiramente pessoas que se preocupam, que zelam pela própria conduta, né? Essa é uma primeira marca de pessoas que são comprometidas com Jesus Cristo. Uma segunda marca de pessoas que são comprometidas com Jesus é que essas pessoas, elas têm consideração com a correção. Pessoas que são comprometidas com Jesus Cristo têm consideração com a correção. Elas consideram as correções que recebem, né? E quem aqui gosta de ser corrigido? Eu acho que talvez ninguém, né? É muito difícil você encontrar alguém que espontaneamente se alegra ao ser corrigido. Ser corrigido deixa a gente meio chateado, né? Estraga o nosso dia. Deixa a gente, às vezes, até meio irritadiço, né? A gente fica introspectivo, meio irritadiço, porque nós não gostamos, de fato, de sermos corrigidos, porque correção implica em aceitação e mudança. Quando nós somos corrigidos, nós ficamos pensando se eu aceito isso, né? Se eu vou, de fato, entender que o que essa pessoa está me dizendo, de fato é uma verdade, essa pessoa tem razão, né? E aí eu tenho que mudar. Por isso que nós não gostamos muito de sermos corrigidos. Mas a realidade é que se nós temos um compromisso com Jesus Cristo, se nós temos um compromisso com Cristo, nós precisamos entender que nós seremos corrigidos. Nós precisamos entender que constantemente nós vamos receber correções, seja por pessoas que nós conhecemos, seja pelos nossos líderes, seja pela própria palavra de Deus, que é útil também para nossa própria correção, né? É por isso que Paulo repreende muitas vezes esses irmãos dessa igreja. Ele repreende esses irmãos, ele corrige esses irmãos, porque eles têm um compromisso com Jesus Cristo, né? Por isso que na continuação do verso 2 ele diz: porque tenho ciúme de vós, esse ciúme vem de Deus, pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo. Paulo, ele tem tamanho zelo, tamanho cuidado, preocupação por essa igreja, porque ele prometeu a essa igreja um compromisso muito maior. Ele corrige esses irmãos com tanto zelo, com a palavra aqui que nós vemos, a palavra até ciúme que ele tem por esses irmãos, porque eles têm um compromisso muito maior lá na frente. Paulo está preparando esses irmãos para um compromisso futuro, o encontro com Cristo. Entende? Um compromisso que tem essa perspectiva lá na frente, né? Mas um compromisso que começa hoje. É por isso que esses irmãos estão sendo corrigidos. E, irmãos, é por isso que a igreja é constantemente exortada pela palavra, né? Se você vai numa igreja onde você não está sendo exortado de acordo com a palavra, onde você está sendo talvez acariciado pelo que está na palavra, tome cuidado. Tome cuidado, porque a Bíblia não nos acaricia. A Bíblia, ela não passa a mão na nossa cabeça. A Bíblia nos mostra como nós estamos errados. A Bíblia nos mostra como que quanto mais tempo nós passamos distantes dela, mais nós erramos, mais nós fazemos aquilo que está ao contrário, aquilo que vai ao contrário do que está nesse livro aqui, né? Então, se você vai em algum lugar onde a Bíblia é pregada, mas você não está sendo corrigido, mas o seu coração não está sendo confrontado, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Talvez não seja um lugar que está te direcionando a um compromisso com Cristo de fato, né? Talvez um compromisso com homens, talvez um compromisso com a sua autoestima, mas não um compromisso com Jesus Cristo. Pessoas que são comprometidas com Cristo, elas consideram as correções. Elas entendem que essas correções fazem de nós pessoas melhores. A correção nos lapida. A exortação que nós recebemos da própria Escritura, a exortação que nós recebemos de um pastor, a exortação que nós recebemos de irmãos que estão do nosso lado, essas coisas nos constroem. Elas nos ajudam. A quê? A estarmos cada vez mais prontos para o encontro com Cristo lá na frente.
a estarmos cada vez mais dignos de pessoas que são de fato comprometidas com Cristo, sermos dignos desse compromisso, né? Por isso, nós temos que ter um outro olhar com a correção. Eu acho que hoje em dia, nós perdemos um pouco a mão na correção. Nós perdemos a mão, né? Na igreja, nós ficamos cada vez mais pisando em ovos, para conseguir exortar algum irmão. Nós vemos uma foto em algum lugar, nós ouvimos algo de alguém, né? Nós mais facilmente vamos contar isso para outras pessoas do que ir falar com a pessoa que cometeu aquele erro, né? Nós temos medo de se indispor, medo de criar um problema, né? A correção, ela tem sido muito falha na realidade, tem sido encontrada em falta nas igrejas. Nós precisamos entender que, como corpo de Cristo, nós temos que nos corrigir mutuamente, nós temos que nos ajudar em amor, né? E aí que é muito importante ter a mão certa, porque aí eu venho e falo para você: a correção se encontra em falta, então vamos corrigir, né? Mas aí que nós criamos policiais dentro da igreja, digamos assim, pessoas que se veem mais justas e estão só corrigindo qualquer falha, qualquer erro, né? Mas a correção, ela tem que ser sempre em amor. Correção sempre visa restauração. O objetivo da correção é restaurar a outra pessoa, não é humilhar a outra pessoa, não é dizer para ela: eu sou melhor que você, eu não fui tolo o suficiente para cair nesse pecado. Não é isso. Correção é para construir, não para derrubar, é para ajudar a outra pessoa, né? Nós precisamos ter um novo olhar quando nós somos corrigidos. Nós, como pessoas comprometidas com Cristo, nós precisamos aceitar e considerar as correções que são pautadas com a Bíblia. Nós não devemos ter nenhuma dúvida, nós devemos aceitá-las, porque a Bíblia nos lapida, a Bíblia nos constrói, né? Pessoas comprometidas, elas têm consideração com a correção, justamente por causa do compromisso que elas têm com Jesus Cristo. Em último lugar, uma última marca de pessoas comprometidas é que elas compreendem o cenário. Pessoas comprometidas têm, em primeiro lugar, cuidado com a conduta. Em segundo lugar, consideração com a correção. Em terceiro lugar, compreensão do cenário. Pessoas comprometidas com Cristo, elas compreendem o cenário, né? O que é o cenário que eu estou dizendo aqui? É o cenário que Paulo estabelece. Qual que é o cenário estabelecido por Paulo aqui, né? Qual que é a imagem que vem na sua cabeça quando você lê esse versículo que nós lemos aqui? A imagem de um casamento. Esse é o cenário que Paulo constrói. O cenário do casamento, né? O cenário que Paulo estabelece aqui é um relacionamento de casamento que Cristo tem com a igreja. Nós vemos isso com muito mais clareza na segunda metade aqui do versículo: pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura, né? Paulo constrói esse cenário onde ele é o responsável por preparar a igreja para o seu encontro com Cristo. E por que Paulo escolhe aqui o casamento para exemplificar essa relação, né? Na Bíblia nós vemos muitos outros cenários para tipificar o relacionamento entre Cristo e a igreja. Mas aqui nesse momento Paulo escolhe usar o cenário do casamento. Por quê? Porque o casamento é o relacionamento mais profundo entre duas pessoas distintas. É o mais profundo. Entre duas pessoas que não têm o mesmo sangue, entende? Duas pessoas que eram separadas antes. É o casamento. Porque a maternidade, é uma pessoa que você gerou, né? É um tipo de amor muito diferente. Mas o compromisso do casamento, a forma como existe cumplicidade nesse relacionamento, a forma como pessoas casadas experimentam uma unidade, isso não se vê em outro tipo de relação, somente no casamento, né?
Nossa união como igreja com Cristo tem uma unidade muito parecida, na realidade muito mais profunda do que a do casamento, né? A nossa união com Cristo, nós como igreja unidos a Cristo, é muito mais profundo do que um casamento em si, porque uma das partes dessa relação entre Cristo e a igreja, uma dessas partes não erra e não falha jamais, né? Num casamento, muitas vezes, a união é abalada porque ambas as partes erram. Ambas as partes cometem erros que atrapalham muito essa união, atrapalham muito essa confiança, mas não no relacionamento entre Cristo e a igreja. Cristo é o noivo perfeito. Ele não erra, Ele não falha, Ele não é infiel, o seu amor não muda, né? Nada nos separa desse amor de Cristo, nada atrapalha. Dessa forma, é uma união maravilhosa que nós temos com Jesus Cristo, né? E aqui nós vemos que Paulo então prepara a igreja como noiva de Cristo para um momento futuro. Ele fala: para vos apresentar a Ele como virgem pura. Isso é uma coisa que vai acontecer lá na frente, né? Tudo isso fundamenta tudo aquilo que Paulo está exortando. A igreja precisa ser comprometida em si. As pessoas precisam ter compromisso umas com as outras no corpo de Cristo, justamente porque o compromisso que elas têm com Cristo lá na frente é muito maior, é muito superior a tudo isso, né? Muito superior. E a Bíblia não só trabalha com relação ao cenário do casamento, mas ela também usa um cenário muito mais unido para falar da nossa união com Cristo, né? Que é o corpo. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Existe uma coisa mais unida do que o seu próprio corpo consigo mesmo? Não. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. É uma coisa só, né? E aí que entra uma questão. Muitas vezes, ouvindo isso, olhando para a graça de Deus, olhando para o Evangelho, vendo como que é maravilhoso que Deus mandou o único Filho para morrer por mim, eu que sou falho, que sou pecador. Nós olhamos para isso e falamos assim: lógico que eu sou comprometido com Cristo, minha vida é para Jesus, né? A minha vida é para Jesus. Se Jesus morreu por mim, eu vivo para Cristo, né? Então aí nós assumimos: eu sou comprometido com Cristo, eu sou comprometido com a cabeça. Mas como que você é comprometido com a cabeça e não é comprometido com o corpo de Cristo, né? Como que nós podemos ser comprometidos com o cabeça sem sermos comprometidos com o restante? Sem sermos comprometidos com a igreja, sem sermos comprometidos com todos os membros dessa igreja, sem sermos comprometidos com a estrutura, sem sermos comprometidos com as responsabilidades, né? Se nós temos um compromisso com Cristo, se nós somos salvos de fato, se Cristo é o nosso Senhor e nós somos comprometidos a Ele, com Ele, é impossível não sermos comprometidos com a igreja. É impossível nós não termos o compromisso correto com o corpo de Cristo, né? Se eu sou comprometido com Cristo, eu preciso estar na igreja. Se eu sou comprometido com Cristo, eu preciso chegar no horário na igreja. Se eu sou comprometido com Cristo, eu preciso levar os meus filhos para a igreja. Eu preciso levar os meus filhos nas programações que a igreja faz para eles, né? Eu preciso contribuir na igreja. Eu preciso ajudar com a cesta básica da igreja, por exemplo. Eu preciso ajudar com a cantina que a igreja faz. Eu preciso ajudar nos ministérios da igreja, né? Isso é ser comprometido com Cristo. É ser comprometido com o cabeça e com o corpo. É ter um compromisso com o próprio Jesus. E por causa desse compromisso, nós sermos comprometidos como igreja, né? Essa é a fundamentação correta para termos compromisso, para sermos pessoas que desenvolvem a virtude de serem comprometidas, de terem compromisso em suas vidas. Então, recapitulando aqui rapidinho,
Se nós queremos ter o compromisso, nós precisamos dessas 3 coisas. Nós precisamos ter cuidado com a conduta, nós precisamos ter consideração com a correção, e nós precisamos ter compreensão do cenário. Compreender que nós somos a noiva de Cristo, compreender que nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos comprometidos a Ele e conosco. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra que nos exorta, Tua palavra que fala aos nossos corações, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude a entendermos a importância de desenvolvermos compromisso na nossa vida. A entendermos como é importante termos compromisso uns com os outros, termos compromisso com a igreja, termos compromisso com o corpo, termos compromisso com Jesus Cristo, ó Pai. O Senhor nos ajude a entender a importância disso. Que o Senhor, ó Pai, possa nos dar a força necessária para mudarmos o que for preciso na nossa vida, para que possamos transformar todas as ideias que estão erradas, ó Pai, que possamos permitir o nosso coração de ser exortado pela Tua palavra, Deus, que o nosso compromisso com Cristo, Ele possa falar muito mais alto do que as outras coisas, ó Deus, que por causa desse compromisso possamos ter muito cuidado com a nossa conduta, ó Pai, que por causa do nosso compromisso com Jesus Cristo, que nós possamos ser pessoas que consideram as correções, que aceitam as correções que nos são dadas pela Tua palavra, que por causa desse compromisso nós possamos compreender o cenário e dessa forma sermos comprometidos com o Senhor, sermos comprometidos com a Tua igreja, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, que possamos ser uma igreja marcada por um compromisso com Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso cabeça, a pedra angular desse edifício, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe. Essa é a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus que nós oramos, ó Pai. Amém. Amém.